Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Multi-Estudos especial. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos hoje aqui com a Renara Ferreira. Ela detém a Habitué, a maior rede de franquias de fast food saudável do Brasil. E ela vai estar contando um pouquinho da história dela de vida, de começar esse negócio e chegar até o ponto que está hoje, de ser uma marca de sucesso, de um produto diferenciado no meio de food service. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Cássio. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um privilégio muito grande poder falar desse projeto, né, que é a Habitué. Contar um pouquinho da minha história como empreendedora também, para poder motivar aí a galera a empreender. Então, vamos começar. Como surgiu a ideia da Habitué e quais foram os principais desafios no início do negócio que a gente sabe, assim, vivendo no Brasil e nossa economia e todas essas coisas, além de leis trabalhistas e um monte de coisa, a gente, por mais que um negócio seja bom, a gente tem um percalço e alguns entraves nesse início. Então, eu sei que hoje você está com uma rede boa, tem uma marca, já está no mercado há um tempo, então a gente queria mostrar um pouquinho para o pessoal como você começou e a ideia da Habitué, por que aconteceu isso. Show. Bom, comecei a Habitué aproximadamente 8 anos atrás. Eu queria inovação, queria um produto que fosse inovador. E eu sempre gostei muito desse mercado fit, né? Do público saudável e tal. Então, assim, demorei uns 2 anos até desenvolver a primeira pizza de batata doce. E consegui, graças a Deus, depois de muito teste, depois de muita prova. Fui pioneira, né, na pizza de batata doce. E comecei, né? E com o tempo eu fui aprimorando. Então, primeiro eu comecei com o produto e depois eu fui aprimorando com o tempo, né? Contratei especialistas, engenheira de alimentos, nutricionistas, até chegar no resultado que a gente tem hoje. E, para mim, o maior desafio lá atrás e até hoje é, com certeza, a mão de obra qualificada. Essa é a maior dor do mercado hoje em dia, né? Infelizmente, né? Infelizmente, a gente precisa de braço para crescer. Hoje eu falo para você assim, eu só não estou maior ainda por conta de mão de obra mesmo qualificada. Eu tenho uma dúvida. Você não só tinha massa de batata doce, né? Então, quando eu idealizei foi a massa de batata doce. Mas logo após idealizar, testar, eu falei assim, por que não fazer uma massa low carb? Na época estava muito em alta essa questão da dieta low carb. E aí eu tive a ideia da massa de couve-flor. Então eu comecei com a massa de batata doce, massa de couve-flor e a massa proteica, que é a de batata doce enriquecida com whey protein. Além dessas opções, também massa vegana e massa doce. Então, a primeira ideia foi massa de batata doce. Mas quando eu comecei com o negócio, eu já fui preparada com 4, 5 tipos de massas ali. E hoje todas essas continuam. Na rede. Então, assim, para a gente explicar um pouco, me passa uma ideia assim, da Habitué em geral, os produtos e a gama que tem, para as pessoas que estão acompanhando a gente ter uma noção um pouco maior da linha de produto e do que atende e quem são os possíveis clientes. Exato, né? Como eu falei, lá no início, foi essa ideia da pizza de batata doce. Eu pensei assim, bom, eu vou atender o público fit. Só que eu tinha medo, né, de ser um público muito nichado, né? Não consegui ter um faturamento muito alto vendendo só para esse público. Então, eu comecei a idealizar. O que eu posso fazer para que eu consiga atrair, né, outros tipos de cliente, outros tipos de nicho? Então, eu tive a ideia de fazer uma pizzaria totalmente sem glúten, né? Captar todos os clientes que são intolerantes a glúten, que são celíacos. Tive a ideia de alcançar o público vegano, então eu coloquei massas de pizzas veganas, com opções de mussarela vegana, com opções de sabores veganos. Incluí também o público do zero lactose, né, que hoje em dia tem muito intolerante à lactose. Antigamente a gente quase não ouvia falar, né? Verdade. Então, quando eu comecei lá atrás, o pessoal ficava maluco porque não tinha muita opção ainda. E aí eu fui encaixando, né, todo o público que eu queria alcançar. E aí, a ideia da Habitué é trazer aquele velho hábito de consumir uma pizza, só que de maneira saudável. Todo mundo gosta de uma pizza, né? Quem não gosta? Sim. Eu sou apaixonada por pizza.
E aí eu trouxe essa ideia de trazer uma pizza que fosse mais saudável, que fizesse bem à saúde e que eu conseguisse alcançar vários tipos de público. Então, a Habitué hoje, ela é uma pizzaria fit para intolerantes a glúten, para intolerantes à lactose, para veganos, para o público fit e também aqueles que procuram por hábitos mais saudáveis. Não necessariamente somente o público fit. Então, quando você abre lá o meu cardápio, é um cardápio bem completo, tá? Primeira coisa que você vai encontrar é escolha sua massa. Então, nós temos a massa de batata doce, que é a massa fibrada. Nós temos a massa low carb, de couve-flor. Temos a massa vegana, para os veganos. Temos a massa proteica, enriquecida com whey protein. E temos a massa doce de cacau, que é uma massa bem deliciosa, o pessoal gosta bastante. Todas as nossas massas salgadas são sem glúten, sem fermento, que é um grande diferencial também que não existia no mercado. Então, quando a pessoa come a nossa pizza, ela não tem aquela sensação de estufamento, né? De inchaço, desconforto abdominal. E aí, após você escolher a sua massa, você escolhe a sua mussarela. Hoje temos a opção de mussarela padrão, mussarela light, mussarela zero lactose, mussarela vegana, mussarela de búfala. Então, assim, é um cardápio muito completo. Depois que escolher a mussarela, você escolhe o seu recheio. Temos a seção hipertrofia, que são os recheios proteicos, mais voltado para o público fit, né? Temos a seção slim, que é para o pessoal que busca emagrecimento. É uma seção mais leve e nutritiva. Seção vegana para os veganos. E temos uma seção que é bastante especial, que é a Tradic, que são os sabores tradicionais nas versões light. Então, por exemplo, vai chegar lá na Habitué, aqui é tudo muito fit? Não, eu tenho a opção de pizza portuguesa, pizza de calabresa, tudo reduzido em calorias, né? Para adequar quem tem um paladar comum, vamos dizer. Isso. Ou então para iniciar vamos dizer assim, quero iniciar uma vida saudável, não vou ser radical de sair da pizza e não comer pizza nenhuma. Vou comer essa tradicional, depois vou para light, até eu chegar num... Justamente, isso aí. Para a gente conseguir atrair, de fato, esse público que não está acostumado com o fit ou que tem um preconceito muito grande. Então, é uma opção. Eu tenho vários clientes que fizeram a cirurgia bariátrica, né? Que estão buscando emagrecimento e chegava lá e falava assim, poxa, eu gosto tanto de pizza tradicional e eu não posso mais comer pizza tradicional. O que você tem aí para mim? E aí eu falo assim, olha... Qual o sabor de pizza tradicional que você gostava? A pessoa falava, eu gostava de calabresa. Eu falei assim, então você vai provar uma pizza de massa de batata doce com sabor de calabresa light. E aí o cliente come, ele fica maravilhado. Você já provou, né, Cássio? Você sabe o que eu tô falando. O produto, assim, realmente... O que acontece? Eu conheço você já tem um tempinho, desde 2019. A gente se conheceu no lançamento... do Xande Negão, lá do Grajaú, e eu lembro como se fosse hoje. Quando me falaram, assim, do produto, eu falei assim, cara, não vou gostar. Vai ser um produto que eu acho que... Eu acho... eu não vou mentir. Então, assim, eu falei, acho que eu não vou comer, não. No início. E eu lembro como se fosse hoje isso. Você fez uma mesa lá na XN, e aí mandou trazer, eu não lembro quantas fiz, mas umas 10 pizzas. Pizza de camarão, palmito, não sei o quê, eu acho que é aipo, ou não vou lembrar, alho poró, alguma coisa assim. E aí o pessoal começou a comer e depois, assim, a galera nem viu que o produto... Eu sabia porque tava eu, Bruna, Xande, todo mundo, e ela já tinha me falado. Ela falou, o produto é totalmente diferente. Sim. E eu falei assim, acho que a galera não vai comer, assim, preconceituoso, realmente. Eu olhei e falei assim... Cara, eu acho que o pessoal não vai acabar comendo. Cara, quando abriu para comer, a galera comeu e, assim, poucas pessoas... Claro que tem uma diferença, mas a galera não sentiu uma diferença no sentido de, eu não vou comer. E aí eu passei por um caminho, que nem a gente vai falar aqui um pouco, que foram as pessoas que iniciaram, eu acredito, com você, essa parte de divulgação, que foram o Xande e a Graciane, porque a gente estava aqui falando um pouquinho antes, querendo ou não, a Graciane, ela hoje está vivendo o Big Brother, todo mundo sabe aí, e ela teve que comer comida normal. Mas como ela treinou lá na academia e a gente conhece ela não a vida toda, mas o período que eu conheci, ela não comia outros produtos.
Então, assim, um produto que ela comia muito e sempre anunciou e sempre fez questão de falar, e o Xande mesmo, foi a pizza da Habitué. Eu cansei de ver lá, pô, vamos levar, vamos pedir. Eu até tentei doutrinar ela, ou levar outro produto para ela, não, eu não como isso, eu só divulgo o produto que eu como. E ela sempre gostou, sempre pediu. Então, eu acho que ela foi uma das primeiras influências nessa área fit a levar um produto desse, que nem você falou. Eu acredito que ainda no Brasil todo não tenha. Eu não já fui a São Paulo, em alguns lugares eu não vi assim, uma divulgação. Mas também eu escuto que o Brasil, no Brasil não, Rio de Janeiro, é a capital do fitness, que é o lugar onde o pessoal bota o corpo na praia, tem esse culto ao corpo. Então, acabou que eu acho que você saiu de uma cidade, que foi o Rio de Janeiro, para ir abrindo para o Brasil. Aí, puxando isso aí, eu queria que você falasse um pouquinho desse crescimento da Habitué nível Brasil, de se tornar a maior empresa de fast food saudável, e de alguns movimentos dos influenciáveis, do pessoal como eu e outras pessoas que acabaram provando e gostando de um produto que acabou, eu acho que assim, você criou uma categoria dentro de um mercado de fast food. Isso, exatamente. Mas só para complementar lá o cardápio, só para mim não esquecer de falar que tem as pizzas doces também. E aí, Cássio, eu não sei se você sabe, mas no ano passado eu lancei os hambúrgueres também. Não sabia. Esse eu não sabia, não. A gente conversou, eu até esqueci de contar. Estou aqui olhando a praça de alimentação e pensando. Então, eu comecei com a pizza, né? E no ano passado a gente desenvolveu os hambúrgueres fits, que são hambúrgueres também reduzidos em calorias, sem glúten. No caso, o pão, ele não tem o glúten, é isso? Isso, pão sem glúten, 100% Mas a carne seguro. a carne é normal. Carne... É 100% carne, que eu digo, não é... Carne reduzida em calorias também, é uma carne pouco gordurosa. É aquele hambúrguer que você come e não escorre aquela gordura pelos dedos, sabe? Sei. Batatinha assada, batatinha doce assada, batatinha inglesa assada. O que você tá rindo? Não, eu tô pensando, é o McFit. É um McFit. Então. É muito bom. E aí, o que é o bacana da Habitué, né? Eu sou completamente apaixonada pela marca. É algo que eu sinto muito prazer em trabalhar, né? Todo esse nosso crescimento é fruto de muita dedicação, né? Como você falou, você conhece a Habitué lá de trás e você sabe que eu sempre trabalhei muito, né, nesse projeto. E o bacana é você poder oferecer um produto que realmente é saboroso. Então, muitas pessoas têm preconceito, assim como você teve, né? Eu sei disso e eu até gosto desses desafios quando chega alguém, né, em alguns dos nossos restaurantes, fala assim, será que eu vou gostar? Eu falo assim, toma, prova e me diz. Tem muita gente que nem percebe, né, a diferença. Eu tenho vários clientes que falam, Renata, depois que eu provei a Habitué, eu nunca mais consegui comer outra pizza. Porque o que as pessoas precisam entender? A gente tem um sabor muito bom, mas não é só o sabor que entra, né? São os benefícios. Imagina que satisfatório você poder consumir uma pizza que faz bem para sua saúde, né? Que não te deixa retido. Sim, e você acaba, às vezes, é o que você está falando, você pode consumir mais, que às vezes você está numa dieta, que nem você falou, você está ou tá baixando peso, ou por vários motivos. Isso. E aí você, eu posso comer uma vez no mês. Por quê? Porque isso aqui tem um excesso de tal, ou alguém tem algum problema. No seu caso, no caso da Habitué, o que acontece? Você começa a ter várias coisas. Eu vou tirar o glúten. A gordura não é tanto. Eu não tenho isso. Então, querendo ou não, que nem você falou, eu vou comer uma coisa que eu gosto e eu posso comer ela mais vezes sem ter tantos problemas. Porque a pizza, tu fala assim, como, mas, pô, isso aqui eu não posso comer todo dia. Essa questão do fermento, quando eu idealizei a marca, justamente eu não quis colocar fermento na pizza, justamente porque eu queria que a pizza entrasse como uma refeição. Então, eu sentei para jantar. Ao invés de eu comer um prato de batata doce com frango, eu vou pedir uma pizza, que é muito mais satisfatório, muito mais gostoso, mas ela tem os mesmos benefícios, os mesmos nutrientes de um prato de refeição. Então, hoje eu tenho clientes que comem pizza todo dia, você acredita? Eu tenho uns clientes lá que pedem todo dia na hora da janta. Então, assim, isso é bem bacana. E sobre essa questão aí da Graciane, né? A Graciane, quando eu treinava, né, lá na academia do Xande, inclusive eu tenho muito carinho pelo Xande, pela Bruna, né?
eu treinava lá na academia e falei pro Xande, falei assim, Xande, vou abrir uma pizzaria fit. Ele, poxa, sério, que legal. Desde o primeiro momento, quando eu dei a ideia, assim, quando eu falei, ele me apoiou. Ele falou, eu falei assim, será que a Graciane come? Ele come, vamos ver. E aí a gente falou pra Graciane, ela quer provar. Ela provou e simplesmente se encantou. Ela come a pizza até hoje. Hoje ela não tá comendo porque ela tá no Big Brother, né? Mas antes de entrar, ela consumia também amou nossos hambúrgueres, né? A Giovana, que é a irmã dela, também gosta. A mãe dela. Enfim, todo mundo lá gosta bastante. E assim, não foi algo forçado, sabe, Cássio? Não foi uma pessoa que, eu contratei. É o que você disse. A Graciane, ela realmente só divulga aquilo que ela consome, que ela acredita. E aí ela realmente é uma das nossas influencers aí que divulga a marca, né? Tem outros influencers também, atleta, lutador, jogador de futebol, que realmente divulga porque gosta do produto. Hoje é difícil. Assim, não é todo mundo, principalmente comida. Eu vi muito, eu peguei esse exemplo porque no dela eu vi muito e ela tinha a alimentação dela, querendo ou não, até para atleta, ela é muito restrita. Sim. Então, é difícil. E a gente acabou tocando nesse assunto, porque quando a gente conversou, eu tenho uma marca que a gente atendeu o Rock in Rio. E na época do Rock in Rio, eu me surpreendi muito. E a gente estava falando que é o quê? Eu cheguei lá, 50% do que a gente vendeu no Rock in Rio era de vegano. E é igual você está falando aí. Quando eu comecei a ver as pessoas que comem habitué e no geral, as comidas que têm gosto mais fit, que cada dia mais, a gente estava na SRE agora de Foods e tal, e você viu que ela evoluiu muito em sabor, em entrega, e o mercado começou a ter um espaço que antes não existia. O cara falava assim, não, eu gosto da pizza italiana mesmo. E a gente estava discutindo, eu até tive um programa aqui, o que está acontecendo? A gente está vivendo a primeira vez na história, onde a gente tem 4 gerações. Então, a gente tem várias gerações. A geração que só tinha porcaria no pseudo, a geração que já tinha porcaria mais alguma coisa, e a geração atual que ela tem como escolher tudo. Ela fala assim, eu quero essa água fit, sem sódio, Sim. não sei o quê. Eu quero a água da Bica, tem. Eu quero a água feita com geleira na Suíça, não sei onde. Então, assim, eu acredito, se você der a informação que você falou e as pessoas provarem, elas Sim. acabam podendo ter um caminho mais saudável. Por quê? Porque hoje existe essa possibilidade e hoje, que depois você vai explicar também, eu acho que você tem uma linha, você lá tem ketchup, que é zero carb, tem tudo isso. Não é só a comida. Eu acho que você criou vamos dizer assim, uma área do mercado de fast food onde você entrega tudo de saudável. Então, a pessoa pode ir lá, vou usar ketchup. Tem Mr. Taste, não é isso? Isso. Então, assim, e eu já vi, tem calda, se quiser, tem não sei o quê. Por exemplo, o hambúrguer eu não sabia. A pizza de chocolate é uma coisa que a galera gosta de comer, eu vejo. Também é um outro que deve ser Sim. muito bem aceita pelo mercado, porque chocolate todo mundo gosta. E é um negócio que nem todo mundo pode comer diariamente ou, posso comer 4 vezes na semana. E você acessando isso, você está dando uma possibilidade de pessoas que não podiam comer, às vezes diabetes e outras coisas, e as pessoas que querem comer e podem, mas que não querem estragar aquele trabalho. Pô, tá na academia, tá fazendo uma dieta, tu tá contando caloria, de repente, entendeu? Exatamente. Eu quis trazer, de fato, um novo conceito em alimentação saudável. Porque eu não gosto de, por exemplo, quero comer um brigadeiro. Toma aqui esse brigadeiro de chuchu. Aí você come aquele brigadeiro horrível. Eu já comi, não comi o brigadeiro, mas eu fiz hoje eu tô até dando, eu vou dar mais spoiler do que você. Vai falando, vou tomar uma água. Fui num negócio desse de comida, e aí o cara, caraca, tem um brownie aqui. Tem um brownie vegano muito delicioso. Aí eu olhei pro brownie, já olhei para ele e eu falei assim, ele não está com cara delicioso. Aí ele, não, mas é muito delicioso. Aí eu falei, leva chocolate? Não leva. Falei, pô, como é que é um brownie de chocolate vegano? Feijão. Nada contra. Sempre falando, nada contra. Eu tenho um quibe vegano que é super delicioso, mas esse aí eu vou... Cara, eu peguei com...
eu dei uma mordida metade do brownie e eu não consegui comer. E eu tive que cuspir. Por quê? Porque é o que você falou. O gosto era de chuchu, não sei o quê. Eu falei assim, cara, isso não é um brownie. Se eu quero comer o brownie, eu quero comer o brownie. Ah, tô errado, tô gordo, sei lá, não importa. Eu queria comer o brownie. Isso. Agora, uma coisa é assim, eu tenho gosto do brownie, eu tenho... Hoje, na feira, os caras me ofereceram um brownie da marca, nem lembro a marca, eu que provei. eles têm 50%. O brownie é delicioso. Aí eu até falei pro cara, só que eu fui olhar assim, a caloria não é tão baixa. Mas eu falei assim, se esse brownie teu... ele tem tanto... Se você baixa tanta caloria, pô, a galera ia comprar caixas. Sim. Porque ele é super delicioso. Então, quando você alcança as duas coisas, que é o sabor e a caloria, algumas coisas que nem tem Coca Zero e outras coisas aí, que conseguiu, no meio termo, chegar, você acaba ganhando um mercado grande. Principalmente numa área que eu, mesmo hoje, depois de ter você e mais algumas marcas, que deve ter umas 5 ou 6 nível Brasil, ou deve ter mais, né? Mas aqui no Rio eu conheço umas 5 parecidas. Eu vejo o seu mercado como uma área ainda, um oceano azul. Por quê? Porque eu acho que ele não chegou nem ainda num consumo muito grande de muita gente que nem conhece. Eu ainda falo, outro dia, não sei onde eu estava, eu falei da massa de batata doce e as pessoas nem sabem. Então, assim, por quê? Porque ou não procurou, ou algumas... tem várias coisas. A gente estava falando aqui de ter clientes ou não, de lojas maturadas. Elas acontecem normalmente no entorno e nas pessoas que procuram. Por que muita gente hoje compra o teu produto, além de ser bom? Eu acredito que é porque essas pessoas gostam do consumo e procuraram aquilo de início. Depois ele vai entrando numa segunda camada onde um vai indicando para o outro. Até você chegar na explosão de quê? De virar uma coisa. Que nem você falou, tem a Graciane. A Graciane hoje, quando ela come, isso ela atinge muita gente, mas não é todo mundo que acompanhava a Graciane. Por quê? Porque ela era uma pessoa do meio fitness, mesmo ela tendo um alcance muito grande. Hoje, depois do Big Brother, eu acredito que vai dar uma abertura maior. As pessoas começaram a ver que ela comia não sei quantos ovos, que não faz isso, que não faz aquilo. E realmente ela mesma estava falando, a gente falando um pouquinho de Big Brother, ela falou, eu estou engordando, minha roupa não entra mais. Por quê? Porque ela tinha um jeito de comida espartano. Eu só como isso. Tudo bem, como tua pizza. Mas por quê? Porque a caloria é baixa. Então, acho que assim, esse lado da Habitué traz à tona esse mercado. E aí eu vou emendar uma pergunta. Como que você enxerga esse mercado de alimentação saudável no Brasil? E o que você acha que mudou nesses últimos anos? Não, você já falou várias coisas e tem muita coisa para responder. Eu acho mas que a gente vai passar a madrugada mesmo. Não, pode. É porque no assunto, eu conheço um pouquinho. Perguntei, Cássio, que horas que acaba? Ele falou, não, se quiser a gente passa a madrugada toda conversando. Eu falei, então vamos embora, que eu tenho muita história para contar. Mas ainda sobre essa questão do conceito, igual eu falei, né, do brigadeiro de chuchu, eu não abri mão disso, Cássio. Eu falei, eu quero um produto que realmente seja saboroso. Não existe você comer uma pizza, né, uma pizza fit, chega lá, a pizza é uma porcaria. Sério, não dá. Então, assim, eu demorei muito tempo para chegar no resultado que eu queria, porque, de fato, eu queria um produto saboroso. E aí, por exemplo, eu tenho opção, né, se o cliente quiser, ele tem a opção de colocar catupiry na pizza. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas catupiry... Mas, cara, eu sou uma pessoa que se não tiver catupiry na minha pizza, eu não vou comer. É algo que eu não abro mão, entendeu? Agora, eu tô comendo uma massa saudável, né? Com produtos que são mais leves e tudo. Eu gosto do meu catupiry, então eu vou colocar. E aí eu tenho a opção de colocar um catupiry light, ou o padrão, ou não colocar. Então, eu também quis trazer, Cássio, opções, entendeu? Para não ficar fechado. Não é só aquela coisa ali, sabe? E o sabor é o principal. E aí eu vou te responder, por que hoje a Habitué, né, ela tem crescido muito? Como você disse, ainda é um mercado muito novo. Eu comecei há 8 anos atrás, eu fui a pioneira, mas ainda é muito novo. A gente tem muito o que expandir ainda, né? E o que a gente vai fazendo? A gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando cada vez mais. Mas o que trouxe a gente até aqui é justamente ter um produto saboroso, né? Então, hoje a gente entrega excelência em qualidade, excelência em atendimento e o que há de melhor, de insumo, né? De embalagem. Então, eu não abro mão de realmente ter um produto bom.
E qual que era a pergunta mesmo que você A fez? outra é a evolução. Não, é baseado nisso. Você todo dia está procurando coisas. Isso. Porque o teu mercado exige isso. Você está querendo alcançar sabor e tal. Então, Isso. você é uma briga constante. Com isso, eu perguntei como que você enxerga a evolução do mercado de alimentação saudável. Por quê? Sim. Se fizer um paralelo de quando você começou e hoje, é um negócio muito grande. Porque eu vejo assim... Nesse caso, nessa entrevista, estou falando um pouquinho mais porque eu vivi um pouco isso. Mas você pegar, tipo, whey, barra de proteína, todas essas coisas que tinha há 8 anos atrás e produtos que nem você está falando, catupiry zero, massa, todas essas coisas, ela teve uma grande mudança. Ela evoluiu muito. Então, eu fico me perguntando assim, o que mais pode? Que você está na dianteira hoje disso aí. Você está olhando para frente. Por quê? Teu negócio é 90% disso, que é o insumo, é como ele muda. Então, minha pergunta é como você vê esse mercado de alimentação saudável, porque você, querendo ou não, você veio crescendo e vivendo com ele. Você começou ali quando era pequenininho e agora ele já está numa crescente razoável, mas ainda falta crescer? Falta. Sim. Mas você chegou a ver isso. O mercado saudável ele tem crescido uma média de 12% ao ano, né? Então, é um mercado que tem muito a alcançar, tá? Tem muito a crescer, muito a evoluir. Porém, quando a gente começou há 8 anos atrás, realmente não era como é hoje. É um mercado que está sempre em constante evolução, sempre inovando. Como eu falei do hambúrguer o ano passado. Foi algo que eu falei, não, agora eu quero um produto novo. Para onde a gente vai? Vamos para esfirra, vamos para hambúrguer? O que a gente vai fazer? Vamos para o hambúrguer. Então, hoje eu comecei lá o cardápio com 3 sabores de hambúrguer. Hoje a gente já tem outros sabores. E assim a gente vai se aperfeiçoando e se aprimorando cada vez mais. Mas é um mercado, assim, que tem muito mercado, né? Tem muitas possibilidades. Hoje eu me tornei uma rede de franquias, né? Então, quando eu comecei lá, comecei com uma loja na Barra da Tijuca. Montei minha segunda loja em Copacabana. Depois montei a terceira loja em Niterói. Montei a franqueadora um pouquinho antes de começar a pandemia. E nesse período eu tinha pessoas que me ligavam, né? Ligavam lá na pizzaria ou entravam no nosso Instagram, que era do outro lado do Brasil e perguntavam, onde que eu compro aqui na minha cidade? Como que eu faço para montar uma franquia, né? Então, a gente foi vendo a possibilidade de crescimento, de realmente expandir. Só que, assim, eu me vejo, Cássio, como um neném ainda. A gente está no começo do começo, sabe? Então, a gente está aí, né, com 29 franquias vendidas, sim, mas é o começo, né? Hoje eu sou muito grato porque somos líderes nesse segmento, né, de pizza fit sem glúten, mas existe muito para crescer. Você acredita que a pandemia acelerou o crescimento dessas tuas unidades e você vê o que ela te trouxe de oportunidade para o setor? Inclusive, você falou de São Paulo, você está falando que eu estou lembrando. Você falou de São Paulo que você não vinha em São Paulo. São Paulo a gente tem São José dos Campos, Guarulhos, Não, eu não lembro, é porque Piracicaba. é o que você está falando. Assim, eu não vou hoje, e aí é uma coisa que pela minha área de... Tem coisa que eu vou assim, já fui várias vezes em São Paulo para falar assim, vou comer nesse restaurante porque eu quero ver isso. Sim. Eu nunca fui lá, até porque é uma cidade de pizza lá, né? Pizza lá é igual posto. Tu vai na esquina, quantos tem 5 pizzarias. Eu nunca fui lá e olhei assim, habitué, você falou, já tem. Mas eu nunca fui e falei assim, pizza feita com isso. E eu vejo assim que lá tem um mercado, e a gente falando novamente do fit, eu vejo porque eu tenho acompanhado muito Cariani, Toguro, esses caras todos. Sim. E eu vejo, tem uns caras desses que por dieta e por coisa, para eles faz muita diferença. Só que eles eram, querendo ou não, há 10 anos atrás, eles eram nada. Não desmerecendo ninguém, mas o mercado não era nada. Hoje, o Cariani, esses caras, eles estão no mercado que cresce muito, fitness, de academia, sim, de produtos, que ele, assim, eu não lembro agora, mas é algo como 5 bilhões por ano, alguma coisa assim. E eu vi esse mercado se movimentar. Então, assim, ele trocou um pouco a balança e é o que você falou. Ele ainda está, eu acredito que ele está maturando ainda. Ele não está maduro. Tem muita transição em várias coisas. Tanto no sabor, quanto nas entregas, quanto no... Por exemplo, você, querendo ou não, saiu muito na frente. Então, assim, a galera que veio depois, ela ainda está
na maturação para chegar próximo do que tu tá. Por quê? Porque tu saiu muito. Então, assim, eu acredito que, principalmente na pandemia, deve ter tido também alguns ganhos, que nem se falou, porque você acabou trabalhando mais em casa, algumas marcas viveram isso, tiveram que aprender com... eu vou ter que... A gente deu exemplo aqui, o Gourmet faturou, ele falou os números aqui, absurdo, tipo 3 milhões, 4 milhões. Por quê? Porque ele não estava acostumado com isso, só que na pandemia ele viu que era um mercado. A pandemia cresci muito. Foi... Assim, ó, a gente imagina, né? Tudo fechado, só os deliveries funcionando. A gente começou a vender pizza de dia. A gente não vendia pizza de dia, só à noite. Então, a gente começou a abrir a loja às 8 horas da manhã e trabalhava o dia inteiro. E trabalhava muito. Eu mesmo ficava ali no operacional, ia para cima, ia para baixo, barra Copacabana. Inauguramos franquia em plena pandemia. Então, assim, foi muito bom o período da pandemia para faturamento, para lucratividade. Foi um período que eu consegui crescer de fato, né? Franqueabilizei todo nessa época. Mas, em contrapartida, no pós-pandemia, veio, né, a questão da inflação, os insumos aumentaram. Então, o pessoal meio que ficou sem dinheiro, muita gente acabou fechando o negócio e tudo. Mas o período da pandemia, para mim, foi muito bom de faturamento. A gente começou a vender pizza de dia, vendia pizza de manhã, à tarde, à noite. Então, foi bom. Uma outra coisa, quais são os principais desafios, você acha, para manter uma coisa que a gente falou aqui, que é a qualidade e padronização dos produtos em um mercado tão complexo como o teu hoje? Que você tem muita... Aí a gente vai falar um pouco aqui, eu acho que para você explicar, que, por exemplo, um produto vegano, produtos que tem controle de celíaco, essas coisas, eles não são igual a pizza comum. Não pode ter nenhum contato com alguns tipos de alimentos. Então, isso acaba que, querendo ou não, a sua cozinha não é uma cozinha comum. Porque se não pode dar mole, a pessoa que tem alergia e qualquer coisa. Então, isso eu acho que traz mais ainda desafios para uma operação que já não é muito fácil no dia a dia. Exato. Os meus colaboradores mesmo, né, geralmente quando vem alguém trabalhar e a gente vai aplicar o treinamento e a gente explica, olha, não pode trazer um pão francês para comer na hora do lanche, não pode trazer bolacha. Ah, mas por quê? E aí a gente explica tudo. Então, assim, os desafios são muitos. Realmente, o nosso produto é um produto mais delicado, mais frágil. Desde o início lá do preparo da massa até a entrega mesmo do motoboy, né? Ele tem que ter cuidado ali na hora de manusear a pizza, porque se ele vira, a pizza acaba deslizando um pouco mais, com a massa mais delicada. E o que a gente precisa fazer para padronizar, de fato, né? Igual agora a gente vai inaugurar em Sobral, Ceará, né? Semana que vem. É realmente muito treinamento, né? Uma equipe muito qualificada. Nós temos isso na Habitué. Então, tem uma equipe de treinadores que vai lá, passa o treinamento para os franqueados, para toda a equipe dele. A gente faz toda uma fiscalização. A gente tem os manuais de padronização que eles precisam seguir. E tudo à risca, né? Não pode, de maneira nenhuma, ter glúten, contaminação de glúten na cozinha. Então, realmente é você aplicar treinamento, é você ficar em cima, né? Ter engenheiro de alimentos, ter nutricionista que vai estar fazendo essa fiscalização também. E tá sempre ali em cima, não pode soltar. A franquia é assim, né? O mundo do franchising é assim, você tem que estar em cima dos seus franqueados 24 horas. Então, vamos entrar um pouquinho nessa área do franchising e de expansão. O que te motivou a adotar esse padrão de franquia para expandir a Habitué, assim, esse modelo? Então, o franchising, ele te possibilita crescer sem limitação, né? Então, eu me encontrei no franchising, na verdade, porque eu tinha um produto que era muito bom, né? Eu tinha pessoas, igual eu falei, que me ligavam de outros estados, até de outros países e queriam o meu produto. Eu pensei, como eu vou fazer para entregar o meu produto, né, para lá? E aí eu comecei a estudar sobre esse mercado, comecei a me conectar com pessoas que já eram, né, desse ramo do franchising e comecei a estudar, comecei a me aperfeiçoar, fiz toda a franqueabilidade com uma das melhores empresas aqui do Brasil. E falei, poxa, é isso que eu quero. Aí eu comecei a vender franquia, né? Comecei a
a entrar de fato para esse mercado e falei, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou me especializar. E é um mercado que te possibilita realmente a crescer, né? Desde que, como eu falei, você tem ali as rédeas dessa padronização, porque é o teu nome. Às vezes um franqueado fala assim, mas será que a franqueadora não está preocupada só em receber royalties? Jamais, porque é o meu nome, né? É o nome da minha marca que eu criei, eu desenvolvi e eu vou te dar, né, o acesso para você poder representar essa marca no seu estado ou na sua cidade. Então, o franchise ele te possibilita a crescer sem restrições, sem limite, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E ele também faz com que você alcance lugares que você sozinho não conseguiria alcançar, né? Por exemplo, eu tinha 3 operações, Barra, Copacabana e Niterói. E aí eu precisava montar mais operações. Eu falei, cara, como que eu vou montar mais operação? Porque a mesma hora que eu estava na Barra, eu estava em Copacabana, Niterói, estava ficando doidinha da Silva. Falei, não, eu vou franquear e vou vender essa possibilidade para o meu franqueado poder me representar. E, cara, é sensacional. Foi algo que eu me encantei e a cada dia eu tenho estudado mais, a cada dia eu tenho me conectado mais, né, com pessoas que são desse mundo e tem sido um sucesso. E hoje, como é que é o processo para quem queira ter uma franquia? Como é que é a escolha de locais? Se alguém tiver interesse, como é que funciona? Tá. Hoje eu tenho uma empresa, né, que faz as vendas das minhas franquias para mim, porque, como eu falei, eu não dava conta de fazer tudo, né? Então, hoje eu tenho uma empresa que faz essa captação. Então, o cliente, ele teve interesse, ele vai fazer um cadastro ali no nosso site, no nosso Instagram, faz o cadastro, a empresa entra em contato com eles, faz, né, uma entrevista para saber se o candidato tem o perfil para poder, né, ter uma loja. Isso, para poder realmente se encaixar naquilo que a gente precisa, faz todos os processos ali, tudo aquilo que a gente precisa saber, e aí faz uma entrevista de aprovação diretamente comigo, né? Eu sou a única que aprova o candidato ou não. E aí o que eu levo em consideração é, primeiro, se esse candidato ele vai ter tempo para esse negócio. Porque no começo, né, eu já cheguei a vender algumas lojas para investidores. Hoje não, hoje eu vendo loja para realmente quem quer operar. Porque hoje eu vejo, Cássio, que é muito importante o dono do negócio estar ali, pelo menos nos primeiros meses, né? Como eu estava te falando mais cedo. Hoje, minha loja aqui na Barra da Tijuca mesmo, ela roda sozinha. Não tem necessidade de ficar ali toda hora, de fazer divulgação. Eu já tenho meu público fiel, né? Mas lá atrás eu ficava na loja de noite, fazia massa, ia atendia cliente, ligava para cliente, né? Você já foi lá, você sabe como é. Sim. É pedido toda hora, é uma loucura. Saindo muita gente, muito motoboy. Eu já fui algumas vezes lá. Realmente é um fluxo. E delivery não é para, assim, não é um negócio para qualquer um. Eu acho que vocês foram evoluindo, que nem você está explicando aí. Isso. Então, o perfil do meu franqueado hoje realmente precisa se encaixar naquilo que a gente procura, né? Não é só para quem quer, ele realmente precisa ter esse perfil, precisa ter essa disponibilidade para, de fato, operar a unidade, pelo menos nos primeiros meses, né? Até ter uma equipe formada. Ele precisa ter a responsabilidade de que ele realmente vai operar, tomando todos os cuidados que a gente precisa que ele tenha na questão do produto, na questão do atendimento ao cliente, a questão dos colaboradores mesmo, né? De estar repassando tudo aquilo que a gente passou para ele. E aí vai embora. Em relação... E uma outra coisa ainda nos pontos... como é que é a escolha das cidades? Porque, querendo ou não, você não está mais só no Rio. Então, assim, você acabou de falar que vai para o Ceará, se não me engano. Isso. Como é que é a escolha disso? É só o pessoal que vai... você fala assim, pô, não, eu acho que tem tudo a ver montar em Brasília, por exemplo. Tá. Ou como é que funciona isso? Então, hoje a gente tem um modelo de negócio que, graças a Deus, a gente consegue fazer com que esse modelo de negócio seja replicado em qualquer lugar do país. Então, vamos supor, o Cássio ligou lá de Brasília. Brasília, a gente vai inaugurar daqui uns dias também. Ligou lá de Brasília. Renara,
quero abrir uma franquia da Habitué aqui em Brasília. A gente primeiro vai ver se você tem um perfil, né? Em paralelo a isso, a gente já vai estudar se cabe, quantos habitantes tem, quais restaurantes que estão ali próximo, se esse candidato ele já pensou em alguma localidade ou não. Às vezes o candidato ele já vem dizendo, ó, eu quero montar um habitué no shopping tal ou no bairro tal. E aí a gente faz todo um estudo, Cássio. Não é só aquilo que o franqueado quer. Às vezes o franqueado quer algo que não é viável. Quer colocar, por exemplo, um delivery num bairro que os motoboys eles não conseguem ir para outro bairro e tal. Então, a gente faz todo um estudo, a gente tem uma equipe responsável pela viabilidade da localização. Mas a cidade em si... eu quero colocar... Por exemplo, a gente não tinha em Espírito Santo, né? O Rodrigo, que é o nosso franqueado lá, quis montar em Vitória. Entrou em contato com a gente através do Instagram, quero montar em Vitória. Beleza, então vamos fazer as entrevistas, vamos ver se você tem o perfil do candidato e vamos estudar a localidade. Ele mesmo é um rapaz que ele veio já falando, eu quero montar a loja aqui e tal, e quero inaugurar tal data. Calma aí, vamos ver se é possível. E aí, a gente faz com que, se for possível, né, se for viável, a gente faz com que esse sonho se realize. Agora, se não for viável, a gente vai falar, não, vamos colocar em tal bairro, porque tal bairro vai trazer mais faturamento, vai trazer mais cliente, tem mais visibilidade. E assim a gente vai chegando num denominador comum ali para ambos os lados. Outra coisa seria, a partir de... Aí vamos falar um pouquinho de número. A partir de quanto que se necessita para abrir uma franquia? Qual é a média, vamos dizer assim, de faturamento e retorno, tempo, para a gente aprofundar um pouquinho mais o pessoal sobre alguns números. Tá. Hoje o investimento é em torno de R$250 mil, tá? Para abrir uma unidade. O nosso payback aí está de 12 a 24 meses de retorno. E o nosso faturamento médio é de R$100 mil. Tem operações igual. As minhas operações faturam bem mais do que isso. Então, assim, depende muito. No início, você começa faturando, né, um pouco menos, depois vai aumentando. Mas maturação. Essa é a média. E margem de lucro de 15% a 20%. Então, outra coisa seria... Quais são os erros mais comuns que os novos franqueadores, no caso, né? Não, franqueados. Cometem e uma dica para tentar evitar? Então, hoje eu tô com 31 anos, né? Eu sou muito nova, mas eu comecei com 24. Então, um erro que acontece é do franqueado não querer me ouvir. Hoje eu tenho um sócio na franqueadora porque eu aprendi também que sozinho a gente não chega em lugar algum. Então, durante 8 anos, eu fui sozinha. E agora, no ano passado, final do ano, eu convidei um sócio que tem muita bagagem, muito know-how, para fazer parte da franqueadora comigo. E a gente tá junto nessa. Então, assim, qual que é a maior dificuldade, né, da relação do franqueado com a franqueadora? É não ouvir. Às vezes a gente fala assim pro franqueado, olha, eu preciso que você... Né, a gente falou um pouquinho de iFood, né, agora há pouco, antes da entrevista. E o iFood, ele trabalha com várias estratégias, Sim. né? Você sabe que o iFood, você precisa, de fato, zerar a taxa de vez em quando, você precisa responder seus clientes, você precisa trabalhar com o tempo. Então, às vezes, você fala para o franqueado como ele tem que trabalhar e, às vezes, o franqueado olha para você e fala, mas será que isso aí dá certo? Não, mas eu prefiro fazer de outro jeito. Então, alguns franqueados não levam em consideração todo o know-how que a gente tem. Como eu te falei, eu não caí aqui de paraquedas, né? Eu já Sim. operei muito, eu já fiz massa, eu sei fazer pizza, atendimento. Eu entendo do meu negócio, eu sei o que eu tô falando. E além de entender do meu negócio, eu tenho muito relacionamento com outros donos de restaurantes também, né? Tô sempre trocando figurinha, igual a gente trocou agora há pouco. Então, eu falo pro meu franqueado, é aqui que você deve seguir. Mas, às vezes, tem um pessoal que é um pouquinho cabeça dura, que não quer me ouvir, né? Que acha que sabe tudo e tal. Mas faz parte. Agora, já o franqueado que ouve, que ele tá atento a ouvir e realmente... e geralmente esses franqueados são mais velhos do que eu, né? Eu falei dessa questão de idade, porque eu sou mais nova. Às vezes, meus franqueados têm 40, 50 anos.
Mas alguns falam, não, Renata falou para mim fazer assim, é assim que eu vou fazer. E esses franqueados, eles têm sucesso. Uma outra coisa que eu acabei não perguntando, lembrei agora, a gente falou de iFood. Hoje, como é que é a relação entre o iFood nessa parte de delivery e o delivery próprio? Você tem algum diferencial nisso? Você está criando alguma coisa para crescer isso? Vocês têm um apoio grande do iFood? Porque, assim, que nem você está falando, a gente, por acaso, conversa com muita gente em restaurante e, às vezes, existe umas brigas, porque o pessoal fica querendo ou não. Hoje criou-se uma dependência muito grande do iFood. Então, tem restaurante que o iFood, ele é, sei lá, 30%, 50%. Tem gente até, que eu já vi, 60% do iFood. Tem gente que quer tirar, tem gente que começa a ver, e aí o iFood tem uma taxa relativamente alta, que eu acho que é entre 20%, 27%, 24%, que os clientes às vezes não sabem, que é o que você está falando. Tem muita gente que não conhece. Aí o cara cai de paraquedas e fala assim, não, vou tirar o iFood. E hoje, querendo ou não, eu acredito, pelo que eu já vi, é quase impossível, pelo que eu sei, viver no Brasil e trabalhar, pelo menos em cidade grande, porque eu acho que cidade menor é uma outra esfera. Mas em cidade cosmopolita, Rio, São Paulo, você viver sem iFood. Porque ele já faz... eu falo muito isso porque eu sou cliente. Eu viajo, chego num hotel. Antigamente, eu tinha que ligar para o cara, meia-noite, alguém, para o cara trazer em hotel bom. Se eu for para o interior, eu nem achava. Hoje em dia, tu abre o celular, troca a configuração e fala assim, quais os restaurantes que eu tenho no entorno? Tu pede, chega no quarto de hotel. Então, assim, é difícil isso. Eu acho que é uma dificuldade grande para você substituir. Mas tem marcas pelo nome, pelas coisas, que eles acabam... Pô, já peço na Renata há 5 anos. Pô, se eu pedir por telefone, não muda tanto. Mas tem sempre os novos. Então, acho que é uma coisa que a gente pode falar um pouco. Tá. Bom, eu sou fã do iFood, né? Eu também sou cliente do iFood. Quando eu estou em alguma outra região que não tem habitué, eu acabo pedindo iFood. E, às vezes, também acontece alguma divergência, assim, com o franqueado, porque eles não entendem o poder que o iFood tem. Eu entendo o poder que o iFood tem. O iFood hoje ele é uma vitrine. Como você disse, você chegou numa São Paulo da vida, você não vai ficar procurando número de pizzaria no Google, entendeu? 99% da população não faz isso. Vai direto no iFood. Então, eu sou fã. O iFood é uma plataforma fenomenal, só que você precisa saber trabalhar com o iFood. Você precisa usar o iFood a seu favor. As taxas são muito altas, de fato, né? A comissão do iFood é muito alta. Só que, se você souber trabalhar, saber fisgar aquele cliente, né? Eu falo assim, a gente capta aquele cliente. O iFood é uma vitrine, né? Então, ele fez com que o Cássio estava em São Paulo, conheceu o habitué através do aplicativo do iFood. Quando o Cássio pede habitué, que ele veio através do iFood, eu paguei uma comissão altíssima para o iFood, eu tenho que fazer com que no próximo pedido o Cássio compre comigo sem ser pelo iFood. E aí a gente tem diversas estratégias que eu não vou abrir tantas aqui, porque faz parte da habitué, isso eu compartilho com os meus franqueados, mas a gente tem várias estratégias para captar aquele cliente, trazer para a nossa plataforma. A gente tem uma plataforma da habitué mesmo, e eu vou fazer com que aquele cliente peça comigo e eu não precise mais pagar aquela comissão do iFood. Então, ele é uma porta de entrada. É uma porta de entrada. É assim que eu vejo o iFood. Agora, como você disse, tem restaurante que fica trabalhando com iFood o tempo todo, né? Não faz essas estratégias para trazer o cliente para dentro da loja. E aí acaba que você perde dinheiro. Porque você perde a comissão, você perde para motoboy, né? Então, realmente, você precisa saber trabalhar com iFood. Se você não sabe trabalhar com iFood, você perde dinheiro. Vamos pular um pouquinho para um assunto que é alta performance. Hoje você é especialista em alta performance business e tal. Quais são os pilares fundamentais que você vê para um negócio de sucesso usando essa mentalidade, essa parte de alta performance? Como eu comecei, né, no mundo do empreendedorismo muito nova, eu comecei com 19 anos, na verdade. Minha primeira marca foi uma marca de roupa praia, né? Biquíni, saída de praia. E aí eu fui me especializando, fui vendo, né, quais eram as dificuldades que a gente encontrava aí no meio do caminho, fui estudando muito, lendo muito. E realmente
é algo que eu gosto de trabalhar. Então, por mais que eu entenda muito hoje do ramo alimentício, né? Eu procurei me especializar na alta performance business porque o empreendedorismo em si, você não foge muito, né? Da gestão, da administração, de um negócio para o outro. Então, eu costumo, né, me especializar naquilo que eu, de fato, me identifico. E a alta performance, ela veio através disso, né? De muito estudo. E aí, realmente, eu fui... Eu esqueci a pergunta. Não, vamos lá. A gente está falando de alta performance. Quais são os pilares hoje Tá. que você acha para uma marca de sucesso? Por exemplo, você tem o Habitué. Sim. Vamos lá, você é mãe hoje, você tem filho, você tem outras coisas. E aí, vamos lá, você pensando assim... Vamos lá. Você tem Não, vamos lá, quero dizer que são várias coisas. Show. E aí Isso você aí. começa assim, qual pilar? Alta performance, eu tenho que entregar algumas coisas. Eu tenho muita coisa para fazer. Sim. Então, deve ter alguns pilares que você tem que chegar naquilo para falar assim, ó, vou entregar muita coisa de alta performance. Quais são esses pilares para você chegar nisso? Você hoje, querendo ou não, você alinhou muitas coisas. Você teve filho, abriu a franqueadora, tem a distribuidora, escreveu um livro, vai ter o curso aí que você vai falar, fez um novo produto, tudo isso ao mesmo tempo. É muita coisa, por isso então, que às vezes eu esqueço. Então, para você chegar nesse nível com as coisas, você deve ter um caminho, que nem a gente estava falando. Algumas coisas você acha, ó, eu todo dia leio, ou a pessoa tem que ter persistência, ou fazer exercício. Aí eu não sei, essa para a gente chegar no... Exatamente. Na formulazinha que você vai passar pro pessoal. A fórmula secreta, né? Isso aí. A fórmula secreta. Bom, primeiro, a fórmula secreta é você ter resiliência, né? É você não desistir. Por quê? Para você chegar no sucesso, você passou por vários obstáculos. E muitas pessoas desistem nos primeiros obstáculos, né? Alguma coisa que não deu certo, uma insatisfação com o cliente, com o franqueado, seja o que for, a pessoa vai lá e desiste. Então, resiliência, esse é o primeiro pilar, com certeza, do sucesso. Você precisa continuar tentando, né? Vem as dificuldades, você vai lá, tenta de novo. Não é fácil. Às vezes, né, quando as pessoas falam assim, poxa, bacana, né? Você é tão nova, tem uma rede de franquias e tal, e não tem nem noção do que a gente passa diariamente. Então, eu poderia dizer assim, é tudo muito lindo, maravilhoso, mas não é. O que me ajuda muito, como eu falei, é um projeto que eu sou completamente apaixonado, eu gosto daquilo que eu trabalho. A Habitué não é só uma pizza fit, né? Hoje a gente também tem hambúrguer, mas ela tem essa proposta, né? Que realmente é levar saúde para a vida das pessoas, levar saúde de maneira mais leve. Então, eu trabalhar com aquilo que eu gosto ajuda bastante. Mas existem alguns obstáculos. Às vezes tem dias que eu falo, Jesus, será que eu vou aguentar? Jesus, me dá força. Então, resiliência é o primeiro. E, principalmente, a gente precisa cuidar da nossa mente, Cássio. O empresário, ele precisa, de fato, tá com a mente muito livre, tá com a mente muito leve, antenada no que está acontecendo, para que ele consiga ter saúde para tocar o negócio. Porque, hoje em dia, você tem... uma carga tributária muito alta. Hoje, as leis trabalhistas dificultam muito para o empresário. Fiscalização, né? Sempre está em cima de você para ver se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Então, assim, você precisa, de fato, estar centrado naquilo que você quer, saber onde você quer chegar, fazer um bom plano de negócio para quem está começando, para quem já está no meio do caminho. Tá sempre procurando conversar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, porque se você ficar solitário nessa caminhada do empreendedorismo também não é bom, né? Você vai ficando para trás, ainda mais nesse mercado, né, fit, como a gente falou, é um mercado que está evoluindo muito, né? E eu acho que hoje não é só o mercado fitness, né? Hoje está tudo evoluindo muito. Sim, olha só, tudo é muito rápido. A gente está aqui no meio de um shopping, gente, no meio de um shopping, dentro de um aquário, praticamente, né? Gravando um podcast. Olha que evolução. Se você falasse isso há 10 anos atrás, eu ia falar, não, isso não existe, né? Não é possível, mas é. Todo dia é o que a gente está conversando. A internet e a disseminação de informação, ela hoje está... Por isso que essa geração acaba que tem muita informação. É você escolher o que você quer
ler e acompanhar para você melhorar. Antigamente você tinha, que nem a gente fala, pô, eu queria um livro, eu tenho que ir lá na livraria, tem que ir no céu. Hoje eu chego aqui e digito o que eu quero. Ainda se eu botar IA, mais fácil ainda. Nossa. Então, assim, acabou que isso facilitou e criou alguns processos diferentes, que eu também acho que, às vezes, dispersa muito. Isso. É um negócio que nem todo mundo sabe lidar, que é ter muita informação à disposição. A galera, às vezes, não consegue, ou dispersa, vou ficar no celular, não vou ler. Não é todo mundo. Se você vê, é o que a gente estava falando. E aí eu já vou entrar num que é mais a parte de empreendedorismo e tal. A gente, querendo ou não, para ter um negócio no Brasil, é um movimento que não é para todo mundo. Todo mundo só aprende isso quando ela sai vamos dizer assim, da carteira assinada para ver como é que é o outro lado. Porque quando você está no lado da carteira assinada e você dá palpite no negócio do outro, não que não possa dar, todo mundo pode, mas você acaba não sentindo na pele. Então, tem muita coisa que você não vê. Você, é assim. É que nem a gente falou, pô, tu olha lá, não, tá tudo muito fácil. E é um negócio que a gente... Por isso que a gente convidou a Renara e por isso que a gente tem trazido várias pessoas de diversas áreas, que é mostrar, que nem ela deu exemplo aqui, ela começou cedo, como que foi a caminhada, porque não é só sucesso. Por mais que o cara seja muito sucesso hoje, para você ter sucesso, você tem caminhada dura, você tem fracassos, você tem resiliência, você tem resistência, você tem que passar por várias provações. Então, assim, é isso que a gente quer trazer aqui para todo mundo que está acompanhando, para ver como é que é isso. Porque, sim, todo mundo pode. Agora, você tem que desejar e ter aquela gana para você chegar. Não é só falar assim, eu quero ter um negócio, eu quero. Não. É isso que eu vejo, assim, e que todo mundo que a gente traz aqui acaba dando essa demonstração. Porque poucas pessoas eu conto no dedo que tiveram algo assim, um estalo que foi fácil. Principalmente de negócios que nem a gente estava falando. São negócios que estão há 8 anos aí crescendo. Porque às vezes você cresce, para. Ou então você saiu ali. Não, para você manter a dianteira, você tem que estar todo dia ali, que nem você falou, o olho engordando o seu gado. Eu olhando o que está acontecendo aqui, o que evoluiu de produto, o que eu preciso vender. Pô, eu tinha site, eu tenho delivery, eu tenho divulgação, eu tenho influência, agora televisão. Tudo isso é um escopo geral 360, que quem não está dentro de negócio, principalmente e área alimentícia, que é o que a gente está falando nesse caso aqui, ela tem muita peculiaridade pequena, que é o que você falou. Eu tenho vigilância sanitária, eu tenho pessoal tributário, eu às vezes tenho shopping, eu tenho logística, eu tenho franqueado, eu tenho produto que o franqueado faz, eu tenho produtos diversificados, eu tenho produtos veganos e tal. Então, assim, ele vai abrangendo uma gama de situações que, se você realmente não gostar, você desiste ou você perde aquela vontade que a gente fala que o empreendedor e aquela pessoa que começou o negócio do nada, ele tem. Então, assim, pegando isso, eu queria perguntar um pouco da estrutura, porque você tem muitos colaboradores hoje e, querendo ou não, você tem essa estrutura motivacional que eu acredito que você tem que ter. Como é que funciona isso hoje? E usando essa tua área de alta performance para melhorar cada dia que passa. Sim. A gente tem uma equipe grande, né? Tem a nossa equipe que trabalha nos bastidores, tem o nosso setor de marketing, tem tudo hoje dentro da empresa. E realmente a gente precisa estar ali sempre motivando, né, o pessoal, motivando a equipe. Com cada franquia nova, cada estado que a gente inaugura, todo mundo fica contente, a gente vai fazendo com que o colaborador ele tenha a oportunidade de crescer também dentro da empresa, né? Então, eu tenho colaboradores, para você ter ideia, que chegou para trabalhar comigo como auxiliar de limpezas gerais e, através de treinamentos, eles tiveram a possibilidade de crescer. Hoje são chefes de cozinha, hoje são treinadores, né? Recebem ótimos salários. Então, assim, a gente, dentro da Habitué, a gente também tem essa possibilidade de crescimento, né? A gente gosta de ver o pessoal sempre evoluindo. E, como eu falei, chegou um tempo, né? Que foi o ano passado, depois que eu ganhei bebê. Ter bebê foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque até então,
antes de eu engravidar da Antônia, eu lembro que eu estava em Tocantins, assim, inaugurando franquia lá. E vamos para a próxima, sabe? Né? Realmente 100% dedicado ao negócio. Com a chegada da minha filha, eu tive que dar uma pausa. Eu tive que tirar o pé do acelerador e pensar, poxa, agora eu preciso dar atenção para alguém que é mais especial do que isso tudo, né? Que era a minha bebê, que dependia de mim 100%. E aí, como eu não estava preparada para lidar com a maternidade, né? Não foi algo planejado, foi uma surpresa a chegada da minha filha. Eu tive crise de ansiedade, né? Por isso que eu falei que é tão importante a gente cuidar da nossa mente. Eu tive crise de ansiedade e tudo. Foi aí que eu vi a necessidade de ter alguém junto comigo tocando esse barco. Foi aí que eu fiz esse convite para esse sócio, que hoje trabalha comigo. E aí ele cuida mais dessa parte operacional, né? Tá mais de frente ali com a nossa equipe. E hoje eu fico mais nessa parte de crescimento mesmo, de expansão, marketing, que é a parte que eu gosto dessa questão dos influencers também, que a gente falou um pouquinho da Graciane. Eu estou sempre buscando ideias novas, novidades, para a gente poder tá adequando ali ao negócio. Você, então, diria que hoje... Eu ia fazer uma pergunta, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua jornada como empreendedor e como superou? Hoje você diria que foi essa parte de ser mãe e tocar o negócio ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, você estava focada nele. Quando veio uma coisa que é mais importante da vida, que é o filho, ele entrou num choque com você, né? Exatamente. Querendo ou não, você teve que dividir um pouco. Você, e querendo ou não, você tinha que dividir mais ainda, porque ela é pequena. Não é você, eu tô com um filho grande. Não, é um filho pequeno. Então, assim, como é que, para a gente falar um pouco também disso, como é que é essa rotina hoje, que querendo ou não, assim, a gente às vezes compara homem e mulher, não entrando nisso, mas você dedicar esse tempo para a filha, amamentar e várias outras coisas quando ela é pequena, isso toma um certo tempo. Então, como é que fica isso nesse momento, com a franquia estando com 29 unidades e tal? Como é que foi essa sensação e como é que essa organização para você chegar e manter no trilho as coisas que você estava numa batida? Cássio, não foi só o grande desafio dentro da empresa, mas foi o grande desafio da minha vida, a maternidade. Eu falo assim, muito se valoriza as mulheres empoderadas, que são empresárias, mas pouco se fala da mulher que é mãe, da mulher que trabalha em casa, que cuida do filho. Eu vou te falar, a maternidade é um grande desafio, assim, quando você é mãe, o primeiro aninho ali do bebê, que depende de você para tudo, né? Para amamentar, para cuidar. Às vezes o bebê tem cólica, a Antônia mesmo tinha muita cólica. E até o dia que eu fui para o hospital para ganhar ela, na semana que eu fui para o hospital para ganhar ela, eu ainda estava fazendo reuniões com franqueados e tudo. No dia que eu fui para o hospital, eu ganhei ela, voltei, respondi ali, né, o pessoal que tinha para responder no WhatsApp. O WhatsApp não para, né, tô sempre trabalhando. Mas quando eu fui para casa com ela, e aí ela tinha cólica, eu tinha que amamentar, e eu não podia me estressar, porque senão meu leite secava, e eu tinha que dormir à noite pro leite não secar, né? E ela chorava à noite, então como é que eu ia dormir, né? Então, assim, foi bem complexo. Primeiro aninho de vida dela ali, eu tinha que, às vezes, fazer alguma reunião com algum candidato ou algum franqueado. Às vezes, algum problema que eu tinha com um colaborador mesmo, eu tinha que resolver. E eu não conseguia, porque eu precisava dar atenção para minha filha. Então, para mim, esse foi o grande desafio. Não foi nada fácil esse primeiro aninho aí. Depois, no segundo ano, foi melhorando um pouquinho, mas eu confesso para você que hoje ela está com 2 anos e eu ainda estou tentando voltar ali para o business de antes, sabe? Eu ainda não estou 100% de volta. Eu acho que nunca mais vai ser, sabe, Cássio? Eu acho que depois que você é mãe, né? Você é uma mulher empreendedora e depois que você é mãe, você não consegue mais dar atenção 100% para o seu negócio como era antes, né? Porque tem uma filha que depende de você, igual agora. Eu tava aqui pensando, será que a Antônia já jantou? Ou não, aqui no meio da entrevista. No então, fundo é um igual. pensamento que muda o mindset, que nem a gente está falando. Você vai continuar empreendedor e tal, mas enquanto ela estiver nessa codependência Isso. sua, é um negócio que a mãe acaba
tendo uma preocupação. E isso é muito forte. Por isso que a gente fala que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente, nem todo mundo nasceu. Não. Por isso também tem muita mulher que fala assim, não, eu não vou ter filho, porque eu vou ficar ali no foco e tal. É um assunto que nem todo mundo gosta de abordar, mas acaba que acontece. Por quê? Porque é da vida. Eu acho que são coisas. A gente não vai desmerecer, que nem você falou. Você teve Antônio. Você já ergueu até um certo ponto. Também não tem problema você ter outra pessoa que vai ficar mais e você vai tocar, que nem a gente falou. Hoje, em alguns casos, não é que você não precise. Você falou, eu sei fazer pizza, eu sei fazer tudo. Mas hoje a sua hora ela é muito cara para você estar lá fazendo pizza. Então, eu acho que em alguns casos você pode dar um passo além e falar, pô, isso aqui eu só vou fazer se der algum problema. Exatamente. É aquela coisa, o dono ele tem que saber fazer as coisas. Agora, não deu problema. Pô, eu não preciso. Para quê? Eu vou pagar alguém para estar lá. Eu vou fazer o que o dinheiro não compra hoje. Exatamente. Que é o quê? Então, acho que é esse o processo, assim, em alguns casos. E é o que você falou. Você todo dia está numa batida de crescimento. Então, hoje você está olhando mais estrategicamente. Você está gastando menos tempo para crescer mais. Antigamente, você tinha que botar a mão, aprender e fazer todo esse caminho. Eu acho que nesse ponto é a maturação e o conhecimento, que nem você falou. Eu me dedico para conhecer, para ter mais, para crescer naquilo que você está fazendo. Então, acho que isso que as pessoas também acabam não se dedicando. Principalmente, Cássio, reconhecer, né? Porque eu sou uma pessoa bem humilde, assim, de chegar e falar. Eu lembro que quando eu fui ter minha primeira reunião com esse sócio, eu falei para ele assim, olha, eu cheguei até aqui sozinha. Daqui para frente eu não consigo mais sozinha. Eu preciso de alguém do meu lado. Vamos comigo? Bora, vamos. Então, a gente foi junto. E reconhecer isso, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa independente. Então, desde muito nova, eu sempre fui independente. Eu sempre fui aquela pessoa que... tem que resolver tal coisa, eu vou lá e resolvo. Para mim, nunca existiu tempo ruim. Tudo que eu precisava resolver, eu resolvia. Às vezes ia para Niterói tarde da noite... Voltava de Copacabana, às vezes 2 horas da manhã. Às vezes o caixa não batia, eu tinha que ajudar, né, o pessoal a fechar a caixa. Então, eu sempre fui pau para toda obra, né? Como se diz. E às vezes as pessoas me olham hoje também, né? Aqui de unha feita, né? Cabelo arrumado. E não sabe que existia um passado lá atrás que eu falei, né? De colocar a mão na massa, resolver problema e tudo. Então, hoje eu tenho uma equipe estruturada, né? Para me amparar. Mas... chegar até aqui e reconhecer, não, até aqui eu consegui, agora eu preciso de mais braços para me ajudar a ir mais longe, porque hoje eu tenho um serzinho que precisa de mim, que precisa da minha atenção, e eu não abro mão disso, né? Tem pessoas que abrem mão. O que é importante para você? Qual que é o seu valor, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a família. Então, para mim, estar, né, com a minha filha... um almoço, um jantar, poder eu mesma dar um papazinho para ela, trocar uma fralda, eu não abro mão disso, porque eu sei que isso é uma fase que vai passar muito rápido, né? Então, se eu tenho a possibilidade de ter alguém me representando na empresa, ótimo, é assim que eu vou fazer. Mas, como eu disse, foram 8 anos sozinha, né? Na batalha ali diariamente, preocupada com fornecedor, com loja, financeiro, marketing. Não, acho que tá no caminho. Então, aí vamos entrar na expansão e na inovação. A Habitué hoje tem plano de internacionalização ou expansão para outros segmentos? Temos. Recentemente, agora, a gente tem uma candidata que é da Austrália, que quer levar a Habitué para a Austrália. Então, a gente já fez algumas reuniões com ela ali de aprovação e tudo. E a gente está... fazendo, né, os trâmites ali necessários. Mas, como eu falei, eu consegui criar um modelo de negócio que a gente consegue replicar, né, para outros estados e até mesmo para outros países sem muita burocracia. Porém, é tudo muito novo, né? Quando a gente fala de um outro país, é tudo muito novo. Mas é possível, sim, a gente tem planos e eu acredito que em breve a gente vai chegar lá. Outra coisa, como é que a marca... está se preparando para novas tendências? A gente veio falando, você tem alguns produtos que você está pensando em lançar. Quais seriam esses produtos? Assim, você falou do hambúrguer e
a gente veio falando de produtos para mercado. Você tem mais alguma coisa nessa esfera que você tá planejando que possa falar aqui? Olha, eu sou uma empreendedora nata, né? Então eu tô sempre planejando, na verdade. E hoje a Habitué, o que eu posso dizer assim, né? Não vou contar muito, mas a ideia é que a Habitué não seja só pizza e hambúrguer, né? A gente não esteja só nesse food aí, service, a gente realmente consiga alcançar outros nichos também. Talvez, né, ir para esse mercado B2B, mas a gente tem ideia de outros nichos também trabalhando com a marca Habitué, Tá. dentro da alimentação. Outra coisa, a parte de tecnologia hoje... Ô, Cássio, eu não posso falar muito porque você sabe que o pessoal copia mesmo, né? Sim, Você sabe, sim. quando a gente lançou a Habitué aí, o que mais teve foi cópia de tudo Não, quanto é tem, lado. assim, todo o mercado de food service, como todos desses que a gente está falando, de varejo, quem sai na frente, eu não gosto de falar essa frase que é o que o pessoal, quem acorda mais cedo bebe água limpa. Eu não gosto muito disso, né? Mas nesse acaba sendo um diferencial. É. E eu sei que isso faz a diferença. Então, assim, às vezes você falar que, eu vou lançar a pizza tal, Aí o cara vai congelada. lá Não, aí alguém começa a se movimentar. Amanhã ele já vai lá e faz. Então, por isso que eu só falei que eu Mas vejo um tem. mercado. Tem. E você está falando. Mas uma outra pergunta é, como hoje a parte tecnológica na Habitué, quanto por cento, vamos dizer assim, quantos por cento ela te ajuda e o que ela faz diferença para você? Que nem a gente estava falando. Pô, eu tenho um iFood, mas, pô, eu criei um app ou um site onde eu vendo e isso me ajuda. Como é que é essa relação? Tecnologia é sensacional, ajuda muito. A gente falou do iFood, mas hoje também uma novidade. Essa novidade eu vou deixar aqui para vocês. A gente também vai estar trabalhando com a plataforma Rappi, né? E assim, a gente está sempre antenado no que tem de novidade. A gente estava lá na feira agora mesmo, na Expo Food, justamente para saber o que tem de inovação, né, no mercado, para a gente poder trazer para dentro do negócio. A pizzaria ainda, né, é um negócio que ainda depende muito de mão de obra, mas a gente está sempre tentando trazer o máximo de tecnologia, tanto com equipamentos, né, internos de operação, cozinha, quanto o próprio aplicativo, o site. É algo que a gente gosta bastante. Evoluímos muito de quando começamos lá atrás, né? Eu lembro que às vezes a pizzaria, assim, ó, tava muito pedido, telefone, gente atendendo o telefone, o WhatsApp não parava e tinha só 2 computadores na loja, precisava colocar no sistema e chegava cliente na loja, eu pegava o bloquinho de nota, anotava ali na mão mesmo, mandava para a cozinha e acabou. Eu sempre fui muito assim, prática e vamos resolver. Mas hoje realmente é 100% assim automatizado. O cliente faz o cadastro dele lá, coloca o pedido, já chega ali pra gente, já aparece qual sabor, por exemplo, o sabor que o Cássio mais pede, se ele gosta de ketchup, se ele não gosta de ketchup. Então, a tecnologia nos ajuda muito. Se o Cássio deixou de pedir... faz um mês que o Cássio não pede, a gente manda uma mensagem automática pro Cássio para saber o porquê que ele não pediu, manda um cupom de desconto. Então, a tecnologia tem nos ajudado muito e eu tenho sempre procurado saber o que tem de novo no mercado para a gente estar implementando dentro da nossa franquia. Pegando isso que a gente estava falando, a gente começou a falar um pouquinho, se parece que vai lançar uma mentoria ou alguma coisa assim. Queria que você falasse um pouquinho mais desse outro lado seu, que eu acho que acabou abrindo com essas situações que aconteceram da Habitué, de vivenciar isso, de dividir isso com outras pessoas. Me fala um pouquinho mais disso, do curso, ou mentoria, ou o que você está pretendendo aí para ajudar o pessoal nessa jornada complexa. Tá. Hoje eu já sou mentora de alta performance, né? Eu dei uma pausa aí por conta justamente do bebê, mas tem muito empresário que me procura dentro do ramo alimentício e fora do ramo alimentício também. Então, eu já presto essa mentoria para algumas pessoas. E como, às vezes, eu não tenho tempo, né? Eu queria ter mais tempo, mas minha agenda é muito,
muito cheia, graças a Deus, e eu não consigo atender todo mundo que eu gostaria. E aí eu tive a ideia, poxa, eu vou lançar um curso, né? Que aí eu consigo gravar esse curso e deixar rodando para quem tiver interesse. Então, a gente vai lançar agora um curso sobre vendas, né? Porque se tem algo que eu aprendi nesse tempo todo foi sobre vender. Porque não adianta nada você ter um produto bom, você ter uma loja linda, impecável, uma equipe sensacional e você não vender. Vender é a chave de tudo. Então, eu montei um curso que está sensacional. A gente vai lançar ele aí nos próximos dias, que é Dobre Suas Vendas em 3 semanas. Então, você vai aprender a realmente todas as estratégias, né? Eu falei um pouquinho do iFood aí, mas tem essa estratégia com o influencer. Como que você vai usar o influencer a seu favor para vender o seu produto. Hoje tem o tráfego pago, né? Você conhece bem o tráfego pago. É uma ferramenta que não tem como você deixar de investir. E assim por diante, né? A gente também, nesse curso... coloquei nessas ferramentas, né? Falei um pouco sobre cada uma delas. Só que não é aquilo que o pessoal está acostumado a ver por aí, né? De, faz isso, faz aquilo. Não. Tudo que eu ensino, né? Tanto para os meus mentorados que eu tenho hoje, tanto, né? Para quem vai assistir o curso aí, é justamente aquilo que traz resultado, é aquilo que dá certo. Não adianta você ficar falando um monte de mimimi, blá, 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 e não ter resultado. Porque o que importa no final é resultado, né? Eu quero saber de resultado, eu não quero saber de outra coisa. E eu ensino isso tanto de forma que você precisa investir algum valor, tanto se, às vezes, a pessoa acabou de montar uma loja, né? Hoje acontece muito, a pessoa saiu do CLT, monta uma hamburgueria, né, em casa e quer trabalhar, quer vender, mas não sabe como, né? Acha que, como eu falei, só baixar o iFood lá, vou vender pelo iFood, e acaba que não dá certo. Então, esse público também aprende muito nesse curso que eu gravei, desde lá do início. O que ele precisa fazer? Ele não tem dinheiro para investir em tráfego? Vamos usar, né, algumas artimanhas. Igual a gente falou lá no início, para você ter ideia, o quanto é importante o networking, né, Cássio? Eu não sei se você tem essa visão que eu tenho, mas eu falo disso no curso. Por exemplo, eu conheci o Cássio, né? Eu não sei qual foi o ano, você falou lá de Grajaú, mas na verdade eu conheço você desde o Dantal. Não, eu falei do Grajaú porque já tinha o Downtown. Eu coloco mais ou menos deve ter sido 2019 que eu conheci você. Mais ou menos, assim. Eu lembro de você desde a época do Dantal. Então, por exemplo, eu treinava, né, no estúdio do Xande Negão já treinava ali. Tinha, né, esse projeto, estava ali trabalhando no projeto. E aí, quando eu comecei com o projeto, eu falei direto com o pessoal ali que eu conhecia. Já aprovaram o meu produto, divulgaram, já trouxeram um cliente para mim, né? Conheci o Cássio lá, hoje já tem, sei lá, quantos anos, estou aqui, né, gravando um podcast para vocês. Então, assim, o poder do networking, eu falo muito sobre isso dentro desse curso, porque o networking é muito poderoso. A gente estava na feira agora, se encontramos lá por acaso também. Fui lá para poder conhecer o que há de novo no mercado, encontrar alguns fornecedores, fazer um networking também, conhecer pessoas novas de outros segmentos. É muito importante. Quem é do empreendedorismo, né? Quem é do business aí, precisa entender o poder do networking e eu falo bastante sobre isso nesse curso. Não, eu concordo com você totalmente. Assim, claro que às vezes eu tenho vamos dizer assim, eu já ouvi alguns falarem mal, bem. Eu acredito que tem quando os dois lados têm algo a doar. O que acontece? Às vezes tem gente que... Hoje, o que acontece? O pessoal vende muito network. Vende. Então, assim, é o que você falou. A pessoa começou hoje com uma hamburgueria e ela está... Ou o homem, ou qualquer pessoa, e ela está desesperada por network. O que ela tem que procurar, que eu vejo? Ela tem que procurar alguma coisa que ela é boa para ela trocar, porque o network a gente acaba conhecendo as pessoas, mas tendo aquela conexão. Eu, por um acaso, eu conheço bastante gente, que nem a gente está falando aqui. O meu foi por um acaso. Eu até trouxe uma pessoa que ainda não foi o episódio, e eu briguei muito com esse meu amigo. Por quê? Porque já conhecia muita gente no início, eu comecei cedo também,
e eu não queria ir em alguns lugares. Eu queria fazer meu trabalho e não queria. Ele falava assim, cara, você tem que levar o cliente para não sei aonde, você tem que ir nas festas, você tem que ir não sei o quê, você está encontrando o pessoal, você faz isso. Eu falei, cara, mas não é minha parada. Por um acaso, na vida, a vida me deu a cambalhota, como se diz. Eu depois trabalhei com festa, fiz isso tudo, tinha que ir em vários eventos, que nem acontece hoje, que nem você falou, a gente se encontrou, fui lá, encontrei muita gente na segunda maior feira que tem a Expo Food no Rio. E hoje eu vi que o quê? Eu tenho, às vezes você tem um relacionamento e a gente troca de falar no telefone. Mas se eu falo no telefone, eu encontro essa pessoa às vezes, ou de tanto tempo, se aproxima. É diferente de uma pessoa que eu convivi 10 anos, que eu tenho um sobrinho que mora fora e algumas coisas. São pessoas que eu convivi 10, 20 anos e hoje eu estou sem encontrar há 3 anos. Eu falo como se eu estivesse aqui, porque eu já conheço toda a pessoa. No network, é uma coisa que eu discuto com muita gente. Eu acho que o quê? Você tem aquela pessoa no telefone, mas de tanto tempo você vai se aproximando. E eu acredito, sim, que tanto que eu estou querendo, com o lance daqui do podcast, eu estou estudando um negócio para onde a gente o quê? Traga pessoas para trocar ideia. Porque, para mim, não é só o network de conhecer, mas é aquilo de reciclar. Por exemplo, eu fui hoje na feira, aprendi com um monte de gente. Você me contou várias coisas hoje que eles acrescentaram a minha pessoa. Né? Então, o network não pode ser, eu conheci uma pessoa muito foda naquilo e eu não, assim, não é que eu não cedi nada, mas o ceder, e eu acho que eu tenho um problema, que eu sou sedento pelo conhecimento e por coisas novas, que eu fico toda hora procurando. É o que você está falando, a gente veio falando. Eu estou todo dia olhando alguma coisa. Eu não consigo falar assim, vou ficar aqui com essa xícara e eu vou estar com ela. Não, daqui tanto tempo, lançou o quê? E eu acho que isso vem de encontro essa parte do network. A gente não pode simplificar o network, no meu ver. Mas eu acredito totalmente nele. Acredito que as pessoas têm que irem para mais lugares, dividirem conhecimento, que é o que a gente tenta fazer aqui, para que todo mundo possa estar crescendo em alguma esfera, entendeu? Vou te dar um exemplo bobo, assim, que acontecia muito comigo lá no início, até hoje, né? Mas principalmente lá no início, que o pessoal, assim, dava risada. Se eu fosse numa consulta com um dentista e eu estivesse lá na sala de espera e sentasse alguém do meu lado, eu perguntava, oi, tudo bem? Você gosta de pizza? Sabe? E ali a gente já entrava no assunto de pizza e a pessoa já falava que trabalha com tal segmento e não sei o quê. E eu poder, né, doar também um pouco daquele meu conhecimento, a pessoa doa do dela. Eu falo que, assim, é a troca. Mas se você não entender que isso é muito poderoso, principalmente para quem está começando. Como eu falei para você, a gente está montando uma franquia lá em Sobral, Ceará. Nós não somos uma marca conhecida em Sobral, Ceará. Se o nosso franqueado que está comprando a nossa franquia, ele não souber investir no marketing de influência, no tráfego, no know-how, né? Ali no orgânico, é um cara que não vai conseguir fazer com que a marca seja conhecida na cidade. Então, é importante, né, ele ter know-how com ele ter um networking com grandes empresários, com grandes pessoas, mas também com o público dele ali, que são pessoas comuns, né? Porque, como você disse, às vezes as pessoas elas têm aquela visão do... fulano vai lá só para fazer networking, né? Tem uma visão de puxa-saco, de bajulação e querer ganhar uma coisa em troca. Mas o networking, ele vai muito além disso, assim, no meu ponto de vista. Você realmente ter essa troca, conversar ali com o seu público. Às vezes você arruma um cliente, como eu falei, numa visita num dentista, alguém que vai conhecer a tua marca. E às vezes por exemplo, né? Tá lá no dentista, conheci o João. O João nunca ouviu falar em Habitué. Aí o João fala assim, nossa, que legal. Eu vou falar com o meu primo que mora lá em Curitiba sobre essa marca, né? Igual o meu franqueado de Curitiba mesmo. Um amigo dele ouviu falar da marca em São Paulo, nos procurou, comprou a ideia sem nem provar o produto. Primeiro ele quis saber da franquia para depois provar o produto e comprou lá a franquia. Então, é
é um tijolinho que vai sendo construído, sabe? De relacionamento. E é muito importante para quem está no mercado de vendas, né? Para quem trabalha com vendas, é isso. A gente tem que procurar cliente. Você tem alguma história? Eu gosto de perguntar isso, nem todo mundo tem, mas tem alguma história diferente, ou de franqueado ou de cliente, que seja engraçada, diferente, assim, tipo essa que você falou? No caso, essa é sua, né? De você tá começando a perguntar num dentista se tu conhece algum quem gosta de pizza. Mas você tem alguma de franqueado? Porque, assim, a gente sempre acaba contando algum... Eu sempre trago e peço o pessoal contar alguma coisa que não é tão peculiar do negócio, porque a gente vai vendo cada coisa no dia a dia que você, às vezes, fala assim, pô, se a pessoa estiver aqui, eu duvido disso que aconteceu. Eu sempre quero trazer um pouco diferente para o pessoal se balizar. Tá. Ixi, tem muita história engraçada. Agora eu não vou lembrar, assim, de muitas, porque a minha memória é meio fraca. Sou aquela pessoa que tem que anotar tudo, senão eu esqueço. Mas algo que eu acho muito engraçado, né? Pra mim, é algo muito surreal. É que eu já vendi franquia da Habitué sem a pessoa provar o produto. A pessoa comprou a franquia porque ela acreditou na marca, né? Ela comprou a proposta. Ela não comprou o produto, ela comprou a proposta. Comprou a proposta, depois da franquia vendida, ela vai lá e come. prova. Cara, pra mim isso é surreal, Cássio. Você compraria uma franquia sem provar o produto? Assim, não compraria. Acho assim, não é que não compraria. De comida é muito difícil, porque você vai falar assim, como é que o produto é bom ou não? Ele vai vender ali ou não? Que é o que você falou. Eu vim de um negócio de olhar muito a coisa. Então, assim, antes de entrar em qualquer coisa, eu gostaria de... Pô, eu quero ir lá na cozinha. Ah, como é que você faz isso? Eu sou assim, até nas coisas que eu não sou sócio. Por exemplo, eu teria vontade de ir lá e ficar um dia lá na cozinha da Habitué olhando, ó, a pizza é feita nisso. Isso aqui não é que eu vou botar a mão, mas eu gostaria de saber. Então, eu acho realmente uma coisa muito diferente, porque você tá... É o que você falou, você tem que estar muito certo da marca. Porque tu vai falar assim, ó, vou vender por causa da marca. Se eu não gostar do produto, e aí? Exatamente. Por isso que eu falo que a Habitué, ela não está vinculada só a um produto, né? Esse novo conceito, assim, na alimentação, no mundo fitness, no mundo saudável, isso que traz essa credibilidade, né? Para que a gente consiga vender. E não foi só uma não, tá, Cássio? Foi mais de uma que a gente vendeu sem a pessoa provar o produto. Não, é o que você está falando. Se você e também tem aquela coisa, o boca a boca, que eu acho que foi o que iniciou a sua trajetória, principalmente pelo teu produto. Eu acho que isso sim funciona. Se alguém chegar e falar assim... Eu faço isso muito hoje. Tem gente que me liga, pô, você me indica tal pessoa, eu recebo ligação. Aí não, pode falar com esse cara aqui que ele resolve. Então, e se for nesse, eu até acredito, ó, faz isso aqui, porque isso aqui eu vejo que você tem como ganhar, tem como fazer. Agora, se você pensar em comida, assim, é difícil. Claro que se uma pessoa me indicar, pô, você conhece aquela pessoa super bem, sabe que ela tem um monte, tipo assim, ela é muito parecida comigo. E ele fala assim, prova isso aqui que você vai gostar. Você prova. Se você confiar na pessoa, você prova. Então, isso é um negócio que você não compra isso. É aquilo que você está falando. A influência ajuda, mas ela não compra isso. Por quê? Porque você tem que confiar muito naquilo e na pessoa que está passando. Eu acho que esse foi eu acredito que foi uma coisa que você teve muito no início de várias pessoas. E aí isso foi criando, querendo ou não, uma vamos dizer, uma imagem da sua marca perante os clientes. E aí isso vai passando. Como se fosse uma aura. Pô, eu criei aquilo ali, meu produto é tal. Que nem a gente falou, eu acho que a Graciane ajudou muito nisso, pelo jeito e o padrão dela. E outras pessoas, que nem a gente falou, muita gente começou... Pô, eu gostei, não sei quem comeu, me indicou. Pô, ela é muito boa, ela tem isso. E eu acho que isso passa pelos negócios. Que nem o que você falou. Eu acho que é uma trilha que nem todas as marcas têm. É muito difícil você ter isso no início. Depois que você é grande, eu falo assim, tem o McDonald's ali. Pô, McDonald's, todo mundo conhece. Agora, você tá ali com uma lojinha, o cara fala, pô, isso aqui é muito bom, vai lá. Por isso que, como eu falei, eu tive essa ideia, né, de realmente
poder compartilhar esse meu conhecimento, porque não é só o produto. Nunca foi só o produto. Então, existe todo um trabalho de marca, toda estratégia. E aí eu realmente quis compartilhar, porque não tem graça a gente crescer sozinho, né? E eu vejo assim, Cássio, muita gente, igual eu falei, depois da pandemia, muita gente fechando, né? Às vezes, sempre quando eu passo assim em frente a algum comércio que fechou, alguma marca de restaurante, né, que infelizmente quebrou e tal. Cara, é uma tristeza, porque eu sei o quanto é difícil, né? A gente trilhar o caminho do empreendedorismo não é fácil. É só lapada, né? É luta todo dia. Você tem que matar uns 10 leões aí por dia. Verdade. Então, de fato, eu gosto de ajudar. Essa questão da mentoria também é algo que eu falei, não, eu preciso ajudar, porque eu vejo muita gente batendo cabeça. Às vezes, coisas simples, né? Como eu falei, o pessoal não sabe trabalhar com iFood. Às vezes, o pessoal não sabe trabalhar com tempo de entrega, né? Então, realmente, eu sinto satisfação em poder ajudar o empresário hoje a alcançar melhores resultados. Tem gente que tem vontade de crescer, mas tem medo. Uma coisa que eu vejo muito é o medo. O medo paralisa as pessoas de uma forma absurda. E eu sou uma pessoa que, eu falo, eu tive que colocar o medo no bolso e ir embora, né? Imagina, eu sou uma pessoa nascida e criada no interior do Paraná, né? Uma menina da roça, caipira. E tô aí, desbravando, né, esse Brasilzão. E não posso deixar o medo falar mais alto, porque se eu deixar o medo falar mais alto, eu paraliso, né? E assim tem que ser com os outros também. A gente está chegando nos finalmente. Eu vou fazer mais duas perguntas para a gente balizar algumas coisas. Para quem quer entrar nesse mundo que a gente está falando aqui, tanto dos negócios, de empreender, quais você diria que são os primeiros passos essenciais? Porque você, querendo ou não, eu vou fazer um insert, que você já está até montando um curso para algumas pessoas que às vezes montou e pode tirar daquele curso alguma coisa para ajudar no início, porque realmente você falou, é uma caminhada muito sozinha na maioria dos empreendedores e donos. Então, o que seria aquele... Lembro quando eu comecei, assim, eu não tinha muito, assim, para quem perguntar, né? Vou perguntar para quem? Não tinha. Então, às vezes eu chegava, assim, num restaurante. A gente falou aqui da Forneria Original, que eu sou completamente fã. Do pessoal lá, o Alexandre, Darlene. E são pessoas que eu me inspirava. Às vezes eu chegava, sentava lá na Forneria Original e ficava observando, né? Eles trabalhando lá, o pessoal. Aí tive o prazer de conhecer eles, me deram várias dicas. Só que nem todo mundo tem, né, esse privilégio que eu tive de poder conhecer eles e poder absorver um pouquinho ali do conteúdo. Então, com esses cursos, livro, né, eu também tenho um livro que eu escrevi, né, fui coautora de um livro que conta um pouquinho mais da minha trajetória também, para as pessoas entenderem que não é um caminho fácil, mas é possível. Se eu conseguir, outras pessoas vão conseguir também. E eu esqueci qual era a pergunta, falei de novo. Não, quais são os primeiros passos? Você já falou um pouco. Tá, plano de negócio. O primeiro passo é montar um plano de negócio. Eu vou vender essa xícara aqui, né? Vou abrir uma loja e vender essa xícara. Não é assim, não comecem assim, né? Porque a gente precisa estudar, né? Então, você precisa primeiro montar um plano de negócio. Ver se é viável, como eu falei, estudar a localidade, concorrente, se há mercado para isso ou não, quantas xícaras você vai trabalhar. Então, primeiro precisa ter viabilidade, né? Se é possível ou não, e aí você precisa montar um plano de negócio. Depois do plano de negócio consolidado, aí sim a gente vai colocar, né, aquela empresa para rodar. Então, hoje o principal é esse. Com certeza. Não pode fazer loucura. A maioria das pessoas que, infelizmente, acabam, né, desistindo no meio do caminho é porque... minha avó faz uma receita de biscoito, eu vou vender esse biscoito e vai dar certo. Não é assim. Inclusive, tem várias marcas aí que vendem receita de vó que dão super certo, que cresceram muito, mas fizeram um plano de negócio, estão sempre estudando, estão sempre se aprimorando para chegar onde chegaram. Como equilibrar a vida pessoal e profissional sendo uma empresária de sucesso?
Boa. Não é fácil, né, esse equilíbrio, mas não existe outra alternativa, né? Eu falo assim, ou a gente equilibra ou a gente enlouquece. Falei, né, sobre a mente e falo de novo. Você precisa estar bem. Eu sou uma pessoa, né? A Renara em si é uma pessoa que gosta de hábitos saudáveis, de fazer um exercício e de me alimentar, né, de forma mais saudável. E quando eu fico longe disso, né, não faz bem para mim. Então, você precisa se conhecer, né? No meu caso, eu me conheço. O que que me faz bem? Então, eu preciso estar dentro daquilo que me faz bem para que eu realmente consiga equilibrar, né? Ter colocado, né, um sócio foi algo que me ajudou bastante, porque eu era muito resistente a isso. Eu falava, não, eu vou sozinha, eu quero ir sozinha, porque eu via muito sócio como algo negativo, né? Eu já tinha tido uma sociedade anteriormente que eu não tive muito bom resultado, assim, de uma operação que eu fiz, mas é necessário, né? Então, quando você vê que realmente não tem para onde fugir, você precisa equilibrar, né? A maternidade, por exemplo. No início eu não tinha uma babá para me ajudar. Hoje eu tenho uma babá aqui no Rio de Janeiro que me ajuda, né? O pai dela me ajuda, tenho uma babá para me ajudar, tenho meus pais também que me ajudam, né? Então eu consigo ter esse equilíbrio ali na maternidade para me conseguir trabalhar. No trabalho tem essa questão, né, do sócio, tem a questão de uma equipe muito bem treinada, muito bem estruturada. Então, assim, a gente vai equilibrando ali, mas o mais importante é a nossa saúde mental. Se a gente não tiver uma saúde mental boa, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o primeiro é isso, e aí depois Depois você vai resolve o equilibrando resto. o resto. E para finalizar, uma mensagem que você deixaria para o pessoal que está acompanhando a gente, que está no Brasil aí, que saiu do interior, quer vencer e, assim, você passou por isso, você sabe muito bem. Tem gente que acha que não vai conseguir, tem tudo isso. Então, o que você deixaria aí como mensagem para essa galera aí que está vendo o podcast e às Sim, vezes quer empreender ou sair do interior, ou largar o CLT, ou se arriscar? sim. A frase da minha vida é: acredite nos seus sonhos e na sua capacidade de realizá-los. Ou seja, acredite em você. Não espere que alguém venha dizer para você: não, vai que vai dar certo, né? Não espere aquele empurrãozinho, porque não vai ter. A estrada do empreendedorismo é uma estrada mais solitária mesmo, mas você precisa acreditar. Eu sou uma pessoa de muita fé, então desde o primeiro pensamento na Bitway, eu já consagrei ali a Deus e falei, não, se for da sua vontade vai dar certo, se não for, já tira da minha mente, porque eu não quero, né? Não quero nada que seja contrário à sua vontade. Então, eu sempre tive muita fé naquilo que eu quis, naquilo que eu acredito. E, principalmente, acreditar em mim mesmo e no meu potencial. Eu quero, eu vou conseguir. E não desistir, né? Resiliência. Vai ter dificuldade, vai ter empecilhos, mas é isso que vai fazer com que você consiga realmente alcançar o sucesso. Como eu disse, se eu conseguir, você também pode conseguir, é possível, você só precisa estar cercado de pessoas, não cercado, né? Porque você não vai ter todos os dias essas pessoas que vão realmente te levar para um novo patamar. Mas você precisa, por exemplo, ter um mentor. Eu tive um mentor, né, que me ajudou nesses últimos anos. Aí no início eu não tinha, mas conforme eu fui crescendo, eu fui vendo a necessidade de ter pessoas ali me assessorando. É muito importante isso, Cássio, para você realmente se encontrar e falar, não, entender qual caminho você quer seguir. Eu cresci muito rápido, né? Então, o meu negócio, ele cresceu muito rápido. E chegou um momento que eu precisava entender se eu ia para mercado, se eu ia para franquia, o que eu fazia. Então, eu também tive mentores que me ajudaram a decidir isso. Então, tenham mentores, invistam em cursos, invistam em livros, estude. Não faça nada... Ah, vou fazer isso aqui, se der certo, deu. Não, gente. A gente precisa estudar, analisar, né? Fazer gráficos, comparar. E, às vezes, você não vai saber fazer isso sozinho. Então, você precisa de um mentor. Existe Sebrae hoje em dia também, né? Que ajuda empresários. Procura nem que seja o Sebrae. Mas
estude antes de tomar qualquer iniciativa. Não invista o seu dinheiro em qualquer coisa, né? Procure saber sobre aquele negócio antes, procure saber sobre a credibilidade, né? E vai embora, gente. Vai embora porque vale a pena. Por mais que seja difícil, por mais que tenha muita lágrima, vale a pena empreender. Então, eu gostaria de agradecer sua presença. A gente chegou aqui no final. A gente vai botar o link da rede social dela, o site da Habitué, para quem quiser tá buscando franquia. Depois vamos colocar o link para o curso dela. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ela aqui e todos vocês que estão acompanhando. Com isso, a gente deixa um abraço aí e até em breve mais um Multitude Especial. Obrigada, Cássio, mais uma vez pela oportunidade. E bora comer pizza fit, hambúrguer fit, gente. Até logo.